Então, dia 29 de maio de 2026, meu nome é Gustavo Caldas de Souza Castro. Eu tô aqui, abri esse canal, né, para ter como um diário de bordo nessa terra, né, nesses acontecimentos que estão por vir aí, que são incríveis, né, que a nossa tecnologia anuncia. Eu tô aqui na Bahia, sou baiano de Salvador. Eu acabei dando o nome ao canal de Evidências Extraordinárias. Quem é buscador da informação metafísica, dessa informação que abunda, né, e que as academias não têm tempo e que os mercados não têm tempo, quem é buscador sabe quem falou isso, né? O Carl Sagan, que é um cientista admirável, um cientista e um ser humano incrível, admirável, né? Ele disse que para alegações extraordinárias a gente precisa de evidências extraordinárias. Ele falou isso, se eu não me engano, nos anos 70. E eu acho que ele falou isso referente ao fenômeno UFO, né? As pessoas cobravam muito ele de que o fenômeno UFO. E ele falou muito inteligentemente, muito sensivelmente, ele disse isso. E ele tinha razão. Mas o questionamento é, será que hoje, em 2026, a gente não tem evidências extraordinárias de que estamos cercados de uma vida inteligente que a gente não enxerga? Será que, se a gente for buscar isso com a comunicação que nos é permitida hoje, né, com os meios que nos são permitidos hoje? Porque imagine, na década de 70, se você quisesse se informar sobre, vamos dizer, a casuística OVNI, você precisaria o quê? Você precisaria ou conhecer pessoas que iriam contar histórias, ou ler livros, encontrar esses livros, ler. Depois que chegou a internet, gente, essas informações estão aí, disponíveis. É claro que cada um de nós tem que ter a responsabilidade de não se deslumbrar, né? Porque isso é uma realidade muito fantástica. Isso é algo que vai mudar tudo. O homem constatar diante da sua soberba, né? Diante da sua soberba, de se sentir dono do planeta, ele constatar de que existem inteligências muito mais avançadas que a nossa, vivendo na Terra, porque a expressão extraterrestre, ela tá, na minha opinião, ela é de certa forma, não vou dizer ultrapassada, mas a gente precisa atentar para a expressão terrestre. Porque esses UAPs, né, os OVNIs e tantos outros fenômenos que indicam isso, porque não é só esse fenômeno. Os crop circles, né, os agroglifos, as experiências de quase morte. As experiências de quase morte indicam que existe uma organização que nossa consciência, quando o nosso corpo morre, ela vai para um lugar que não é um lugar fantasmagórico, proposto pelas religiões. É um lugar onde se tem hierarquia, só que é uma hierarquia pautada no amor, né? O que Cristo vem ensinar, né? Não é pautada em quem tem o maior orçamento de guerra. Não está no topo dessa hierarquia quem tem o maior orçamento de guerra. Então, o que é que acontece? As experiências de quase morte, os relatos de reencarnação, todos esses fenômenos que cada vez mais, apesar das academias não se debruçarem sobre ele, a ciência forte ainda não se debruçou sobre isso, a não ser, pode estar acontecendo no ambiente bélico, do mercado bélico, né? Mas a gente não sabe. Ou seja, então a ideia desse diário de bordo é essa, é trocar uma ideia sobre essas questões, além de trocar uma ideia, ser um resumo para as pessoas que estão fora da bolha, porque ao contrário do que se pensa, ainda existe muito tabu, né? Tem muita gente interessada nessas informações, tem muita gente que sabe que isso tem a ver com a transformação que o mundo necessita passar para sair dessa ideia do materialismo e dos camarotes VIPs, né? A questão do individualismo, o meu quintal, a minha família,
né? A gente precisa transcender isso. A expressão poder de consumo é quase demoníaca, né? Quanto mais poder de consumo um ser humano tem, mais ele tem poder de consumir o planeta, de destruir o planeta. E nossos mercados, nossos líderes mundiais, eles trabalham em função de aumentar os mercados. Ninguém fala em, olha, gente, vamos estancar aqui, vamos dar comida para todo mundo, energia para todo mundo, água, lazer. Não, é aumentar mercado e tal. Então, para resumir, né, porque esse é um primeiro vídeo, nós vamos tratar disso aqui. Vai ser um resumo para as pessoas que estão fora da bolha, para elas terem contato já direto com as coisas resumidas, né? E vai ser também um lugar para eu apresentar minhas composições, porque eu sou formado em comunicação social, tenho 26 anos de formado já, adoro compor, né? Músicas, letras de músicas. Depois que me caiu essa ficha de toda essa existência que nos rodeia, eu fui perceber que minhas composições já falavam disso, já tratavam, de certa forma, dessas questões, mesmo antes de eu racionalizar isso, dessa ficha cair, porque levou tempo. Levou tempo, isso não é simples, isso não é uma realidade simples. Na verdade, na época que começou a cair essa ficha, eu fiquei, de certa forma, zangado, né? Eu já tinha 30 e poucos anos e me peguei assim, pô, que mundo é esse, cara? Quer dizer que essas questões, essa questão UFO, isso tudo tem um fundo... não é como a Terra plana, por exemplo, que em 2 dias de pesquisa você vê que não se sustenta. A questão UFO e a questão dos agroglifos, a questão da experiência de quase morte, tudo isso você pode ir de peito aberto, com responsabilidade, sem deslumbre. Ninguém quer que isso seja uma verdade absoluta, mas se você for atrás da informação, você vai ver que tem questões que são inexplicáveis pela tecnologia que a gente tem hoje. Então, muito obrigado. Eu vou aqui agora, e a ideia também é colocar aqui minhas composições, né? Então agora eu vou tocar uma para vocês, ela se chama Das Civilizações, e vamos nessa. Sinto o sol e a civilização. Esqueço o frio, lembre que o tempo pode sempre além. Não vale a pena duvidar. Veja só que estranho amanhecer, mas um tanto estranha a natureza e todo filho que respira do seu ar. Insiste em viver, insiste em cantar. Nada fez você voltar atrás. Tudo diz que não e mesmo assim o tempo voa e o sonho ainda está aí. Sussurra um sim, então esqueço não e o seu talvez.